Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do canal do Nicola, terça-feira, 28 de abril, 20 horas em ponto. E o convidado de hoje é alguém que vocês têm pedido bastante, especialmente torcedor do Vasco, Levenciano, candidato à presidência do Vasco. Confesso que cheguei a ver algumas das entrevistas concedidas recentemente pelo Leven, fiquei bem impressionado. Então, imagino que tenhamos daqui para, pelo menos na próxima hora, um papo bem bacana com várias ideias e alternativas para que o Vasco possa viver seus bons dias. Leve, não sei se você sabe, sou torcedor da Portuguesa, descendente de português, meu pai é português, e sempre vi no Vasco o clube português que deu certo, né? O clube da colônia que deu certo. Então eu queria que você começasse contando, primeiro, boa noite, obrigado por ter vindo aqui, por aceitar o convite. Queria que você começasse contando por que você virou vascaíno e depois contasse um pouquinho da tua formação. Primeiramente, boa noite, Nicola. Satisfação falar com você aí, né, nesses tempos aí inglórios de corona, né, onde essas lives aí têm sido uma maneira de entreter o público, né, e manter todo mundo em casa aí atento às notícias daquilo que importa a cada um. E eu virei vascaíno por conta de um tio meu, né, que aos 6, 7 anos de idade, né, me levou. Eu nasci em São Cristóvão, por coincidência, ali, muito próximo do estádio de São Januário, na clínica Doutor Aloan. E sempre criança eu ouvia meu tio falar sobre o primo dele, e que foi presidente do clube, né? E eu sempre ouvia falar naquilo: nós temos alguém da família que é presidente. Então sempre ouvia falar do Vasco através dessa situação aí, desse parentesco de meu tio. E meu tio me levou num jogo Vasco e América, no Maracanã, que o Vasco derrotou o América por 2-0, eu muito garoto, 2 gols do Roberto Dinamite, e aí não teve jeito, né? Me apaixonei pelo Vasco, pelo Roberto, na época, que foi o meu grande ídolo da infância, e assim me tornei vascaíno desde então, né? Quanto à formação, eu sou oficial da Marinha, né? Piloto de navios. O curso de formação de oficiais da Marinha, como de qualquer outro das Forças Armadas, te dá habilitação em administração de empresas. Trabalhei em vários cargos a bordo de navios e depois em terra, na antiga Fronap, que era a Frota Nacional de Petroleiros, que pertencia à Petrobras, hoje é a Transpetro, que virou uma empresa autônoma da Petrobras, embora do mesmo grupo. E trabalhei em vários cargos gerenciais, de gerenciamento de portos e terminais e navios da Petrobras, depois com gerenciamento de reclamações de sobreestadia de navios, depois trabalhei no afretamento, saí da Petrobras pedindo demissão, porque vislumbrei outras alternativas aí na iniciativa privada. Cheguei a ser diretor administrativo de uma empresa de navegação brasileira, a Navegação Atlântico Sul, e depois comecei a prestar consultoria na área de métodos e procedimentos, da implantação de vários procedimentos em grandes empresas como Vale, Arcelor, Samarco Mineração, Companhia Petroquímica do Nordeste, Companhia Petroquímica do Sul. Prestei consultoria para muitas empresas na área de gestão. E à medida que fui lidando cada vez mais com rotina, procedimento e contrato, senti a necessidade de fazer a faculdade de Direito para complementar essa formação. Então, na verdade, eu não sou um advogado que virou gestor, eu era um gestor que virou advogado. E essa busca pela faculdade de Direito, pelo conhecimento jurídico, foi muito para melhorar a gestão, porque a gente percebe aí na prática que melhora o gestor que conheça bastante os procedimentos jurídicos, que tenha conhecimento das leis, melhora bastante a performance executiva, né? Porque muito se dá em atenção às normas, regras, regulamentos que se aplicam em cada atividade. Acabei que me especializei aí na área do direito, juntando essa formação de gestão em 2 áreas, que é a gestão de sinistros, de grandes sinistros, inclusive, especialmente sinistros ambientais. Acaba que hoje sou o único professor latino-americano que já passou na Universidade de Southampton ensinando todo o curso de verão deles lá em agosto, para delegados do mundo todo, como lidar com situações difíceis de grandes acidentes. E me especializei também em direito financeiro marítimo, que é uma atividade no qual eu sou contratado pelos credores
para ajudar os devedores a encontrar meios de pagar suas dívidas para os meus clientes, que são os credores. E assim passei a trabalhar para muitos bancos e alguns governos estrangeiros na tentativa de recuperação de créditos, ajudando os devedores, porque nesse meio corporativo, o litígio não é a primeira opção. O litígio, na verdade, é a última opção. A primeira opção é tentar encontrar meios para o devedor pagar suas dívidas. Então, isso me deu muito expertise em lidar com instituições com muita dificuldade financeira, encontrar soluções para instituições, empresas que estejam com muita dificuldade financeira de pagar suas dívidas, e acredito que isso me facilita aí nessa construção desse projeto Somamos, para tentar fazer com que o Vasco encontre um outro caminho melhor daquele que encontrou nos últimos anos. Boa. Levem, só para contextualizar, eu tive a ideia de começar a fazer essas lives assim que a quarentena começou, até por conta da falta de conteúdos, né? Eu sempre costumava postar 2 vídeos por dia aqui no canal, sempre cada vídeo com 3, 4 notícias, e diante da paralisação dos campeonatos e das férias dos jogadores, não tinha notícia. E aí, desde que eu criei essa ideia das lives, que agora tem muita gente, inclusive, também fazendo, e eu acho bem legal, a ideia é fazer com que as pessoas possam perguntar. Então, por exemplo, agora a gente está batendo 1.002 pessoas. Então, eu vou tentar fazer com que a live seja o mínimo possível de minhas perguntas, vou fazer pequenas inserções e vou pôr o pessoal para perguntar. Então, eu já convido todo mundo que não é inscrito no canal para apertar o botão vermelho de inscreva-se, se inscrever, e automaticamente já começar a mandar muita pergunta. Estou bastante curioso para saber como é que você vê fórmulas, que alternativas o Vasco tem para, por exemplo, se livrar desse problema enorme com dívidas, da falta de crédito, dos problemas judiciais e tudo mais. Só registrar as primeiras participações antes de começar as perguntas. Vitor Reitz, Rayone Luz, Edgar Soares, Leonardo Peixer, Ricardo Félix, Tadeu Terra, Pedro Fávero, enfim, tem muita gente, e eu já vou selecionar a primeira pergunta para o Levin. Kevin Nogueira, Levin, acho que você, no mínimo, um cara corajoso, parabéns por isso. Mas o Vasco chegando aí com 3 meses de salários atrasados e você falando de jogadores renomados. Quase 10 jogadores, como? Bom, primeiro, quando você fala de jogador renomado, a primeira impressão que se dá é que isso significará um custo adicional. Tá. Eu prefiro ver de outra maneira, Jorge. Eu vejo isso aí como um grande investimento de alavancagem de receita. Hoje, o patrocínio master do Vasco chegou a números ridículos para o que significa a marca Vasco. Então, acho que a precificação está muito mal feita. E a precificação tem a ver também com o resultado esportivo, com que qualidade e conteúdo você tem no seu time de futebol. Então, quando nós miramos trazer alguns jogadores de primeira grandeza do mundo, isso já significa um movimento de ressignificação da precificação de determinadas rubricas de receitas, entre elas, mas não somente, o patrocínio master. Eu tenho conversado com um dos nossos grandes parceiros nessa jornada, que é a Entourage Esportes. O seu CEO é o Paul Brighton, que já fez lives comigo, inclusive, confirmando que está dentro do projeto. E a Entourage Esportes, ela é muito mais do que uma empresa de agenciamento de jogadores. Ela é uma empresa de busca de captação de recursos no exterior, através de grandes players que possam oferecer diversas rubricas de receitas para diversas instituições. A Entourage Sport, como por exemplo, foi a empresa que levou a Fly Emirates a ser patrocinador master do Benfica. Foi a Entourage Sport que fechou para o Benfica esse patrocínio master. Então, é uma empresa que tem contatos aí com grandes multinacionais do mundo, como a Amazon, como o Uber, e outras grandes empresas, né, a Urb, e está nos ajudando nesse sentido. E quando eu coloquei para o Alex, eu não quero mais o Vasco tendo patrocínio master a 3, 4 milhões de reais por ano. É esse o valor hoje, Levin? Esse é o valor atual, 4 milhões, se não me engano, da BMG. Muito pouco, né? No máximo 5 milhões. Né? Nós estamos falando aí de um patrocínio master que é inferior a 1 milhão de euros. Nossa. E os grandes clubes do mundo, eles recebem 10 milhões de euros de patrocínio. Então, é um patrocínio master. Então, é um patrocínio muito maior do que o Vasco está se colocando. Então, quando a gente fala de trazer craques, nós queremos colocar com a camisa do Vasco jogadores que fazem com que outros clubes do mundo recebam um patrocínio master 10 vezes maior do que o nosso. E eu coloquei para o Paul. O Paul me perguntou, Leve, qual é a tua meta, então? Eu falei, 10 milhões de euros. Você acha que é possível? E ele me disse, com os jogadores que você está pretendendo, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é possível. Então, nós estamos querendo levar o Vasco para um outro mercado.
a disputar um outro tipo de mercado, tanto para ir como para receber. Tanto no sentido de ser mais atrativo para outros jogadores, à medida que você muda um pouco a lógica, né, de atratividade dessa marca Vasco para o mercado, como em termos de captar receitas muito maiores do que o que a gente está acostumado. Por exemplo, material esportivo hoje também paga muito pouco para o Vasco. Nós temos cerca de 30 mil peças a 3 milhões. O nosso rival recebe 30, 35 milhões com 100 mil peças. Então, como é que o vascaíno quer realmente competir a ser protagonista no futebol brasileiro novamente, se a gente não elevar os níveis de receita das rubricas? E eu vejo essa captação, essa contratação de grandes craques de uma maneira completamente diferente, como a primeira reação que as pessoas têm, mas está endividado e vai aumentar o custo. Vai aumentar o custo, claro, porque não dá para ser um time competitivo, protagonista do futebol brasileiro, com uma folha de 3, 4 milhões de reais por ano. Então, nós precisamos, sim, aumentar o custo da folha de futebol, mas ressignificando também o quanto que a gente vai perceber de receita. Hoje o Vasco não recebe, muito dificilmente o Vasco chega a 220 milhões por ano de receita. Normalmente em torno de 200 milhões de receita. O nosso rival recebe 5 vezes mais. Então, o Bahia projeta 180 milhões para esse ano, Leven. Só para quem está então nos assistindo ter uma ideia dos parâmetros do Vasco hoje. Pois é, exatamente. Então, se nós, com todo respeito a esses outros clubes que se organizaram, acho até de uma forma vitoriosa, eu vejo a gestão do Bahia até como um bom exemplo de gestão no futebol, democrática, trabalhando com vários valores, inclusive, que eu entendo que tem muito a ver com a história do Vasco, mas, assim, a gente tem que ter pretensões maiores em termos daquilo que o nosso torcedor já se acostumou em termos de conquistas do que esses outros clubes. Né? Nós realmente temos um lugar ao sol dentro da história do futebol brasileiro e temos que voltar a pensar de uma forma menos tímida. O vascaíno, ultimamente, infelizmente, por conta de uma série de fatores que a gente podia ficar aqui anos discutindo, que eu acho que também não interessa muito ficar olhando para o passado, porque a situação é o que é, né? Mas o vascaíno está assim muito mal acostumado com essa precificação muito equivocada da marca Vasco. Então, o que nós estamos fazendo é levantar a marca Vasco no mundo, é mostrar a história do Vasco para o mundo, porque o Vasco, não tenha dúvida, Jorge, ele é muito conhecido no mundo todo, mas a história do Vasco não é bem conhecida, não é bem contada. Então, nós estamos contando, por exemplo, eu conversei com o Mino Raiola semana passada, e o Mino não sabia, por exemplo, que o Vasco foi um dos primeiros clubes a permitir que negros, pobres e operários tenham jogado futebol. Isso não era do conhecimento dele. Se não é do conhecimento dele, não é do conhecimento dos clientes dele. E isso é um valor muito importante, porque hoje, jogadores que têm uma riqueza muito grande, que recebem muito bem, eles podem se dar ao luxo de jogar não só por dinheiro, mas também por projeto, conceitualmente naquilo que eles acreditarem. E é isso que a gente está tentando vender, um Vasco conceitual, um Vasco onde essa brand Vasco ela alcança outros horizontes, outros mercados, à medida que as pessoas entendam qual é o significado e propósito dessa marca. Leven, daqui a pouco eu vou te apertar sobre essa parceira aí, eu quero mais detalhes, que eu gostei bastante da ideia. Pergunta do Rafael Rezende. Por que você não paga os salários atrasados? Ele quer que você ajude o Vasco com os salários atrasados, Leven. Rapaz, porque não é meu lugar, né? Eu não estou lá. Né? Se eu tivesse lá agora, essa seria a minha responsabilidade. A minha responsabilidade, eu acho, a gente está trabalhando com other people's money. Né? Eu acho que hoje em dia muita gente lembra do exemplo do Paulo Nobre, por exemplo, no Palmeiras, mas hoje, para resolver o problema do Vasco, seria necessário 5 Paulo Nobres. O futebol mudou muito. Então, o projeto que eu montei para o Vasco, que eu chamo de Somamos, Jorge, que são iniciais de Somos o Maior do Mundo, sim, ele tem aí diversas rubricas de novos negócios, de novas receitas, e a gente trabalha muito essa questão da marca Vasco ter uma organização diferente do que o clube tem hoje. Então, esse dinheiro que está sendo captado, ele não é um dinheiro que vem de graça, não só em termos das contrapartidas. É claro que se um patrocinador master aceita estampar a marca dele na camisa do Vasco, a contrapartida ali está. Mas é mais do que isso. A gente está fazendo grandes parcerias de grandes negócios.
E, para isso, esses parceiros e investidores, eles exigem como contrapartida um clube organizado, um clube transparente, um clube que tem um programa de compliance, um clube que tem uma gestão executiva remunerada. Eles não vão entrar num Vasco da maneira como o Vasco está organizado hoje. Eles vão entrar, estão aceitando entrar, num projeto de Vasco, onde essa organização passe a acontecer e dê tranquilidade para o investidor entender que ele não está colocando o dinheiro dele em nada obscuro, em nada desorganizado, em nada que tenha a ver com corrupção. Por exemplo, a viagem que eu fiz para a Europa e para o Oriente Médio é impressionante. Isso não é só de Vasco, não, tá, Jorge? O futebol brasileiro lá fora ainda é visto como muito desorganizado e corrupto. Não é o Vasco, é o futebol brasileiro como um todo. Mas será que não é uma visão correta, Leve? Infelizmente, cara, de quem acompanha o futebol dele... Olha, eu acho que nenhuma árvore que cresce torta, ela cresce sem uma razão. Né? Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, nosso histórico, se a gente voltar aí para discutir Brasil, o nosso histórico leva a isso, infelizmente, em vários segmentos da nossa sociedade. Mas eu acho que está tendo uma reação, entendeu, Nicola? Eu acho que nós temos uma imprensa livre, que trabalha bem no sentido de construir um Brasil melhor. Eu acho que nós temos aí vários movimentos da sociedade civil nesse sentido. Mal ou bem, há poucos anos, nós temos uma lei anticorrupção. As próprias empresas brasileiras, elas estão aplicando programas de compliance como existe nas maiores empresas do mundo, especialmente dos Estados Unidos. Nós temos aí uma operação Lava Jato que trouxe bons frutos em termos de aplicar penalidades a pessoas importantes dentro do país. Então, eu acho que, apesar de nós merecermos esse rótulo, nós temos aí tido certos sopros de mudança. Né? E aí, quando os europeus e as pessoas lá no Catar e no Emirados Árabes tiveram contato com um player que é um player de mercado, né? Que é um profissional acostumado a lidar com negociações grandes, de grandes crises financeiras de bancos, de um governo como o do governo dos Estados Unidos, por exemplo, essas pessoas começaram a perceber que pode existir essa ponte entre a América do Sul e a Europa, porque há uma avidez, assim, há uma ansiedade dessas pessoas de investirem mais firmemente no futebol brasileiro, porque, a despeito de tudo, nós ainda somos vistos no mundo como um grande gerador de talentos para o futebol. Isso ninguém nos tirou ainda essa característica, seja pelo tamanho do país, seja pela dificuldade que muitas crianças e jovens têm e veem no futebol uma esperança de sobrevivência até, né, financeira, seja pelo fato do brasileiro ser um grande amante do futebol. Então, nós temos aí várias características sociológicas que tornam ainda o futebol brasileiro um grande celeiro de craques. Então, há muita vontade de investir, mas faltava, de repente, a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para acenar com um projeto de futebol que pudesse ser bem visto por esses investidores. E eu acho que isso está acontecendo de uma maneira assim muito positivamente surpreendente, mais até do que eu podia esperar quando eu saí em busca desses recursos para o projeto Somamos que nós estamos construindo para o Vasco. Muitas perguntas, Levin. Queria até agradecer a todo mundo que está participando, batendo quase 2.000 pessoas na live. Bem bacana a participação de todo mundo. Renato G. Gomes pergunta se procede a informação de que ele vai contratar um jogador essa semana ainda e se vai bancar esse projeto do próprio bolso. Vi essa informação hoje. Que história é essa? Cara, nós estamos conversando, Jorge, com diversos... Veja bem, o futebol é uma das áreas de reestruturação, não é a única. Nós estamos falando de um clube. Né? Esse clube ele tem diversas reengenharias que nós estamos propondo. E o futebol é uma, claro que causa aí um grande clamor no torcedor em função do fato de que há muitos anos o Vasco não tem grandes ídolos realmente. Né? Talvez o último dos nossos grandes ídolos tenha sido o Juninho Pernambucano, talvez um pouco do Martim Silva, que teve muito carinho da torcida, né? Mas, assim, o torcedor vascaíno está carente de ídolos, e por isso que eu acho importante esse projeto de grandes craques. Porque, a princípio, a nossa filosofia de futebol é fazer craque em casa, porque ninguém melhor do que a água de São Januário para produzir craques. Só que a gente acredita que, num curto prazo, num momento
de virada, como a gente está querendo fazer para o Vasco, é importante a gente... Eu estava até conversando com o Seedorf antes dessa live aqui contigo, que nós contratamos o Seedorf Group como um dos nossos parceiros, acabamos de contratar essa semana, como um dos nossos parceiros, junto com a ON International, que é uma empresa italiana. A Seedorf Group hoje está em Abu Dhabi, e estão nos ajudando também com captação, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Né? E nós estamos conversando exatamente sobre isso, sobre essa característica. Captação de dinheiro, você fala, né, Leven? Hã? Captação de dinheiro, de parcerias, sim, isso, né? Exatamente, é isso aí. Né? Nós hoje vemos, Nicola, que é insuficiente para o gigantismo do Vasco voltar, é insuficiente somente uma gestão austera e profissional. Isso é muito importante, é muito imprescindível e é uma obrigação que nós estamos nos comprometendo com esses parceiros de implementar em troca da captação de recursos. Mas a captação de recursos hoje é fundamental para a mudança do Vasco. Então, nós estamos conversando com o Seedorf, que nós entendemos, ele entende e reconhece que o Vasco é um grande formador de craques e que deveria ter isso como seu marco principal. Só que eu entendo que nesse momento de transição a gente precisa de certos ídolos e esses ídolos que a gente está tentando trazer certamente vão alavancar, já estão alavancando, porque a precificação dessas rubricas de receita já mudou a partir do momento que já está sendo mencionado a possibilidade de trazer alguns desses jogadores, e a gente está conversando com vários. Né? Se nós vamos fechar todos, é uma outra história. Mas nós estamos conversando com vários e nós não recebemos... É incrível isso, tá? Nós, até agora, Jorge, não recebemos nenhum não de nenhum representante de atleta que nós conversamos. Nenhum não. Todos estão olhando para o projeto de uma forma assim, caramba, o que está acontecendo na América do Sul? É de verdade que existe um projeto desse na América do Sul? E todos estão ali estudando. Alguns já estão mais, vamos dizer assim, empolgados. Até vazou algum material aí de notícia lá na Itália, não vazou aqui no Brasil, entendeu? Mas nós estamos, sim, trabalhando vários grandes jogadores. Não significa que todos serão fechados, né? Porque a gente tem aí um orçamento para poder trabalhar dentro daquilo que a gente está prospectando de receita, né? Nós não queremos fazer absolutamente nada de forma irresponsável. Você aumenta o seu custo, mas aumenta a sua receita cabendo o custo dentro da receita. Essa fórmula de bolo, nós não vamos fugir dela. Né? Uma coisa está atrelada à outra. Mas nós já temos até 2 oferecimentos de patrocínio, porque uma coisa muito difícil é o ajuste do calendário europeu com o nosso calendário. Né? Por mais que esse coronavírus tenha empurrado um pouco o calendário europeu um pouco mais para diante, por exemplo, lá na Itália vai terminar em final de agosto, setembro, então nós temos um pouco mais de menos hiato aí para poder viabilizar um projeto desse, mas nós temos que bloquear esses caras esse ano. Por isso que a gente está conversando agora. Muita gente, mas isso é o momento adequado? Se você quiser trazer um jogador que está jogando na Europa, esse é o momento adequado. Porque você está se antecipando e planejando de uma maneira a pensar não no calendário brasileiro, mas sim no calendário europeu e nas formas de você conseguir bloqueá-los para que eles aguardem o calendário brasileiro e as eleições para poderem vir jogar no Vasco. Boa. Então, sim, a resposta é que estamos conversando. Levem, pergunta do Eduardo Aldair. Como você vai lidar com as torcidas organizadas e preços populares no novo São Januário? Legal a pergunta. Muito, muito, e eu acho que o Vasco não pode perder a sua essência de continuar sendo um clube popular. Então, nós já até estamos conversando com vários segmentos de torcidas organizadas, primeiro no sentido de que a gente precisa de um Vasco austero, no sentido de inibir que pessoas se locupletem em cima da instituição. Isso eu acho que é inadmissível em todos os níveis de Vasco. Desde o torcedor até os beneméritos. Nós todos temos que remar a favor do Vasco. Nós temos que entregar para o Vasco e não retirar do Vasco. Então, acho que esse é um conceito que a gente quer implementar. Foi implementado em outros clubes com sucesso, e eu acho que a gente tem como favorecer as torcidas em outras parcerias, como, por exemplo, licenciando os produtos deles de uma maneira formal, para não ser essa pirataria que é atualmente. Então, existem outras formas de você criar sinergia e trabalhar bem no paradigma ganhar-ganhar com torcidas organizadas. Né? Com relação aos locais populares, está previsto no projeto da Senic. Eu queria até aproveitar aí a oportunidade que eu estou conversando contigo para dar em primeira mão aí quem é o diretor do projeto que eu nomeei,
para o projeto São Januário, porque eu não tenho como cuidar de tudo no detalhe, nós estamos trabalhando como equipe. Então, nós nomeamos o José Carlos Maia, que é um engenheiro civil, com pós-graduação em logística na PUC, está no momento fazendo o curso de gestão no MIT, nos Estados Unidos. É um grande projetista, um dos maiores projetistas do Brasil. José Carlos Maia, por exemplo, ele fez vários projetos na área de gás e petróleo e foi o responsável pelo projeto do Porto do Riaçu. Então, é um grande nome, né? Os vascaínos podem ficar muito felizes. É vascaíno, já foi diretor de engenharia do Vasco no passado, e é o cara que está à frente desse projeto de São Januário, que eu nomeei. Claro, eu estou participando das reuniões com a CERN. E dentro disso aí, o Maia tem uma sensibilidade muito grande com relação a várias demandas da torcida, tanto para lugares que você tenha preços populares, como, por exemplo, atrás dos gols, como também a demanda da gente continuar tendo um São Januário que seja um caldeirão, porque eu acho que isso a torcida ela entende que seja muito importante. Então, uma das coisas que a gente discutiu lá é se teria uma pista de atletismo ou não em volta do campo, do novo estádio, e nós decidimos que participam do Superchat, para dar a chance que essas pessoas também tenham voz e cara para participarem da live. A pergunta da Priscila Jovita. Quando vai confirmar um patrocínio master ou um jogador de peso para a torcida acreditar no seu projeto? Rapaz, o projeto, Jorge, ele está acontecendo, ele está em andamento, entendeu? Hoje em dia não se faz mais plano estratégico estático. Isso é uma coisa de Taylor, do passado. Hoje, todo o planejamento estratégico ele é dinâmico, ele vai se modificando através da rodagem de um PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act, à medida que você vai desenvolvendo o planejamento. Então, isso está em andamento. Algumas coisas que estavam muito próximas de serem fechadas não foram fechadas em função do que aconteceu no mundo. Eu tinha, por exemplo, uma viagem marcada, agendada para o Catar. Essa viagem teve que ser adiada em função desse problema que nós todos estamos vivendo no mundo. E essa viagem era para contratar alguém, Leven? Não, essa viagem era para discutir recursos. Né? Nós hoje temos vários agentes em busca de recursos. Né? Então, nós contratamos, eu paguei do meu próprio bolso, a Firma, que é uma empresa, chama Firma mesmo, é uma empresa de Portugal, que é um grande captador de recursos na Europa, que está captando recursos em bancos suíços, em fundos de investimentos americanos. Nós acabamos de contratar, como eu te disse, a Seedorf Group, contratamos a On International também, da Itália, que está fazendo também captação em Abu Dhabi, Dubai e na própria Itália, junto com a Infront. Quanto você já gastou com tudo isso, Leven? Eu gastei 18 mil euros com a On International e Seedorf Group, 150 mil euros com a firma e 80 mil euros com o projeto arquitetônico com a CERNIC para São Januário. 248 mil euros, é isso? Eu não sei se eu sou tão bom de matemática assim como você, não. 150 mais 80, 230, 248 mil euros, exatamente. Que beleza, hein? Mas a verdade, Jorge, é que isso é uma coisa que também muita gente tem solução para o Vasco, mas é solução muito acadêmica, entendeu? Com todo respeito, eu acho que tem grupos no Vasco excelentes, mas que tem que ter um pouco mais de pragmatismo. Não se faz futebol sem dinheiro, tem que partir dessa premissa. Então, é necessário e essencial que qualquer planejamento tenha uma captação de recursos urgente, de novos negócios. É isso que a gente está desenvolvendo, entendeu? E para fazer isso de forma profissional, não adianta você ficar fazendo slide, ficar construindo apresentação de PowerPoint. Você tem que bater na porta do investidor e você tem que ir lá. Então, me facilita um pouco eu ter muito contato no exterior, me facilita muito também a questão de eu falar alguns idiomas, isso aí ajuda bastante nas negociações, entendeu? Então, eu acho que as portas estão se abrindo porque, diferente do perfil normal, que o dirigente fica na sua sala e vários intermediários aparecem oferecendo os mais mirabolantes negócios e muitas coisas não vão para frente, eles viram um player que pretende ser dirigente de um grande clube brasileiro, sair em campo, bater nas portas, fazer... Eu contratei também... Teve custos menores, porque eu contratei, por exemplo, uma apresentação do que é o Vasco em inglês, com narração em inglês, para os estrangeiros poderem entender o que é o Vasco. Esse projeto Somamos, ele foi todo redigido em inglês também. Eu não tenho uma versão do Somamos em português ainda, porque foi tudo direcionado para esse público externo. Tá certo? Boa, Leven, pergunta agora do Diogo. Na reforma de São Januário,
Você pretende fazer uma arena ou irá modernizar e ampliar o estádio com as mesmas características e acústicas atual? Bom momento para você falar sobre a ampliação de São Januário. O que você tem de projeto em relação ao estádio do Vasco? A gente está discutindo isso, né? Depois eu vou ver seu Marco, ou você também pode, de repente, buscar informações com o Zé Carlos Maia, que é o diretor do projeto, né? Que é esse engenheiro de primeira mão aí, esse grande projetista. Mas, a princípio, nós vamos ter uma arena, mas respeitando ambientalmente tudo aquilo que é de São Januário, entendeu? Então, nós temos, por exemplo, a questão da fachada será mantida. Eu tive vários debates com vascaínos a respeito disso. Eu sou um cara muito pragmático em termos de buscar recursos, mas eu entendi que era uma questão sensível, que há um tombamento, acho que municipal aí da fachada. Então, nós pretendemos manter a fachada como uma falsa entrada. A entrada provavelmente vai estar um pouco atrás da fachada, trazendo um pouco mais para trás o estádio, para poder harmonizar. E tudo aquilo que for feito em termos de fachada do estádio também vai ter que ser harmonizado culturalmente, né, de forma a arquitetura ser respeitada, para que fique uma coisa harmônica com relação à fachada. Pô. Próxima pergunta do Renato G. Gomes. Sou de Belfort Roxo e vascaíno, e vai dar Vasco, ele vai ganhar. Mas pergunta a ele, caso ele não ganhe, a reforma do estádio vai ocorrer mesmo assim? A pergunta é boa. Você está disposto a apresentar os seus projetos ou entregar seus projetos na mão de um eventual vencedor da eleição que não seja você? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, até para as pessoas entenderem, porque teve até vascaíno que não entendeu como é que o cara pode estar fazendo negócios em nome do Vasco. Eu não estou fazendo negócio em nome do Vasco, eu não tenho legitimidade para isso. O que eu estou fazendo o tempo todo são contratos de estipulação em favor de terceiros, que poderão vir a ser ratificados ou não pelo clube, seja quem for o presidente. Então, por exemplo, da mesma maneira que você contrata um seguro de vida para sua filha, para seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, e você, o contratante, é diferente do beneficiário, é esse modelo de contrato de forma jurídica que nós estamos assumindo. Nós estamos contratando, eu sou o contratante, mas o beneficiário é o Vasco. Então, tudo isso será dado ao Vasco. Se o próximo presidente, caso não seja eu, vai tocar isso para frente ou não, é algo que eu não tenho como saber. Mas isso será disponibilizado para o Vasco. É uma grande doação, uma grande entrega para o Vasco. É claro que existem muitos parceiros que não é que eles vão exigir o Levin para que isso vá à frente, mas eles vão exigir tudo aquilo que o Levin está colocando no projeto como contrapartida organizacional. Hoje o Vasco não tem, Jorge, sequer um organograma. O Vasco não tem procedimentos e métodos. O Vasco não tem uma organização administrativa onde o seu staff administrativo seja treinado. Você conhece alguma empresa séria do mundo que não tenha treinamento, que não tenha recursos humanos, que você está sempre treinando as pessoas? O Vasco hoje não tem uma missão, o Vasco hoje não tem uma visão, o Vasco não tem valores, o Vasco não tem propósito. Então, é claro que esses parceiros, é possível que alguns deles não queiram continuar, não se o Levin não for presidente, mas se o Vasco não for organizado de uma forma profissional. O Levin de 0 a 10, que nota você dá para a administração Alexandre Campelo? Eu prefiro que, como ele provavelmente é candidato, que o vascaíno avalie. Eu acho que eu prefiro falar de uma coisa boa da administração. Eu acho que a iniciativa do centro de treinamento foi excelente. Então, eu daria parabéns ao Campelo pela iniciativa do centro de treinamento. Também gostei bastante. E que demonstração de força da torcida do Vasco, né? Sem dúvida. Mais uma vez, né? Mais uma vez a torcida do Vasco. E eu tenho dentro dos projetos, o Somamos hoje, ele é um compêndio de projetos, é um planejamento dinâmico que engloba hoje 66 projetos. E nós estamos com um projeto, por exemplo, de social commerce de produtos licenciados pelo Vasco. Eu acho que isso vai bombar. Por exemplo, eu estou fechando com o Vale do Pedernal, na Argentina, o licenciamento da marca Vasco para produzir vinhos daquela região de vinícola da Argentina, onde hoje a grande região vinícola é de Mendoza, só que a província de São Juan quer competir com Mendoza, quer crescer, e está essa província muito interessada na marca Vasco, no sentido de fazer aí um planejamento que vai nos dar os adiantamentos necessários para a gente bloquear esses craques para o ano que vem, e que vai... e é um projeto que significa uma receita anual de, no mínimo, R$8.400.000. Ô, Levin, se não der certo de você ser eleito no Vasco,
Portuguesa te aceita, tá? Estamos aceitando caras Rapaz, com ideias e projetos como esse. Você sabe que numa outra aí que nós fizemos com o Pratzel, que você deve conhecer aí, Sim, o sim. jornalista, né? Alguém entrou lá na live, poxa, se o Vascaíno não quiser, ele vem ser presidente do Santos. Eu achei muito engraçado, mas eu vejo isso aí com muitos bons olhos e chama a atenção de muito vascaíno que ainda não acredita nesse projeto, que venha conhecer antes de criticar, antes de avaliar, venha ver se os parceiros... Porque eu acho o seguinte, uma coisa é você fazer promessas vazias, outra coisa é você fazer um planejamento cujo fundamento e conteúdo está sendo validado por diversos players importantes do futebol no mundo. Né? Um cara como o Roberto Carlos, por exemplo, ele não tem razão porque ele hoje está com a vida dele ganha, ele talvez tenha sido o melhor lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, ou um dos melhores, né? Nós temos aí um Nilton Santos, nós temos outros grandes laterais, mas né, o Roberto certamente está aí entre os grandes laterais da história do futebol brasileiro. O cara vir para um canal de televisão e validar um projeto é porque ele entendeu que aquilo ali tem um conteúdo, sabe? Então eu tenho muitos colegas, às vezes flamenguistas, tricolores, botafoguenses, que estão vendo assim que muita coisa boa pode vir a ser feita para o Vasco através desse projeto, e a gente ainda tem vascaínos que ficam com essa desconfiança, com esse descrédito, sem sequer ter tido a oportunidade de debater comigo o que esse projeto oferece para o Vasco. Levin tem muitos elogios, mas tem também alguns vascaínos nessa pegada que você acabou de dizer. Por exemplo, o Rafael Rezende. Em vez de contratar alguém, ajude a pagar os que estão lá e ganhem o respeito da torcida e dos jogadores. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que é isso que está sendo feito, só que tudo no seu tempo certo. Né? Como eu falei, o dinheiro não é meu, o dinheiro é de vários parceiros que estão interessados em entendendo que a marca Vasco tem um potencial de atingimento de receita no trabalho de bens intangíveis que ainda não foi explorado. Né? Tem uma torcida muito grande, tem um estádio, mais do que uma torcida grande, tem uma torcida muito engajada, e sim, isso muito não foi bem trabalhado no mundo ainda por conta dessa desconfiança que existe com o futebol brasileiro. Perfeito. Então eu acho que eu estou fazendo esse serviço para o Vasco, entendeu? Tentando fazer, pelo menos, de abrir novos horizontes, de abrir novas portas, para trazer esses recursos, né? E a maneira de pagar as dívidas, a maneira de pagar os salários atrasados é com esses investimentos. Porque hoje o que o Vasco arrecada é menos do que o que ele tem que gastar em função do custo da dívida. Então não adianta a gente ter solução só para empatar custo. A gente precisa de solução para poder equacionar a dívida de curto prazo, evitar as penhoras e ter um operacional que nos agregue receitas maiores. A gente precisa pensar fora da caixa e pensar grande quando se fala de Vasco. Nós não podemos pensar do Vasco como um América, por exemplo, com todo respeito ao América. Né? Nós precisamos entender que nós somos um grande clube de futebol com um potencial muito inexplorado, que infelizmente tem uma gestão ainda medieval há muitos anos e que a gente precisa elevar o nível profissional dessa gestão e trazer parceiros de primeiro mundo. E isso é possível e está se mostrando ser possível através dos parceiros que estão apontando aí no horizonte. Próxima pergunta do Fael Ramário. Devido ao atraso salarial, é possível a debandada de jogadores pelos 3 meses de salário? Não existe a possibilidade de interferir e adiantar as eleições? Então, são 2 perguntas. A primeira, se você teme que, por conta de salários atrasados, existe uma debandada de jogadores no Vasco, e depois, se não dá para antecipar a eleição. Isso vai depender de como administrativamente os jogadores estão engajados com a diretoria, com os profissionais do futebol, com os próprios empresários deles em relação a esse projeto de Vasco que está lá. Juridicamente falando, uma análise meramente jurídica, o risco está aí batendo a porta. Né? Então, isso jamais deveria acontecer num planejamento qualquer de um clube da grandeza do Vasco, que imagina você perder jogadores do talento como o Andrei, como o Juninho, né, como o Vinícius, como o Thales Magno, como o Marrone, seria um grande prejuízo para o Vasco. Né? Então, isso tudo, Nicola, e é isso que eu acho que as pessoas têm que entender, que eu não posso aceitar ser criticado por me antecipar. Normalmente, o exercício de qualquer dirigente que assume o Vasco, ou até outros clubes no Brasil, é de sentar na cadeira para ir ver o que vai fazer, o que vai acontecer. Eu tirei o ano passado todo, sozinho, com a equipe que está me ajudando, para estudar Vasco. Estudei Vasco a fundo, todos os problemas do Vasco a fundo. E aí, bolei um planejamento, né, sugeri um planejamento,
que ainda vai ser discutido e debatido para ser ainda melhorado com os nossos grupos de apoio, vai ser democratizado, entregue a todo torcedor, para que todo torcedor conheça o projeto e vote ou não no projeto, e não no candidato. E a antecipação da eleição não é possível, né, Levin? Olha, eu acho que isso seria, assim, vou dar minha opinião, eu acho que isso para o Vasco seria muito bom, mas eu estatutariamente não vejo como isso possa vir a acontecer, não vejo, assim, a princípio, como é que seria isso. Tá. Carlos André, hoje debatemos muito a responsabilidade da gestão do clube. Você acha que o clube empresa é uma solução para o Vasco? Eu acho que antes de chegar no clube empresa, nós precisamos ter uma organização de gestão profissional no Vasco. Por exemplo, o Flamengo não virou clube empresa, mas ele tem uma gestão profissional. Ele tem lá uma série de executivos remunerados que não estão ligados só ao futebol, mas a várias áreas de interesse e de importância que são consideradas essenciais na gestão do clube. O nosso projeto busca trazer profissionais do mercado. Nós estamos conversando com Augusto Tanuri, por exemplo, que é um grande CEO de uma empresa chamada Legion Holds, que, entre outras grandes empresas, possui a Editora Abril, para que ele venha compor a nossa equipe de executivos e remunerados. Nós estamos conversando com o Francisco Lopes. Francisco Lopes foi CFO do Barcelona na época, porque muita gente... mas como é que você vai recuperar o Vasco? Parece que é uma coisa que nunca aconteceu em clube de futebol nenhum. Pasmem, aqueles que olharem um pouquinho para o passado vão entender. Em 2003, o Barcelona era um clube completamente falido, entregue às moscas em termos de finanças, numa situação tão ruim ou pior do que a que o Vasco está hoje. O Francisco foi para lá como CFO e, através da instalação de uma gestão profissional, ele recuperou o Barcelona. Então, o nível de executivo que a gente está conversando é desse. Ele está feliz de vir para cá e ajudar a gente nessa missão executiva, de tornar o Vasco uma potência, como o Barcelona também se transformou em uma potência depois de ter passado muito maus bocados. Porque em 2003 o Barcelona estava numa situação financeira muito difícil. Próxima pergunta, levem muitas perguntas, muitas participações, para registrar a presença do Marcos da Costa Leite, que não manda pergunta, só manda mensagem. Felipe Venâncio, teremos atletas portugueses como o Ricardo Quaresma? Gente, eu prefiro só falar quem depois que tiver confirmado, né? Porque se eu falo algum nome agora e esse nome não vem, né? É uma série de sátiras, memes e tudo mais. Estamos trabalhando para trazer jogadores do nível do Quaresma, vamos colocar assim, ou melhores. Mas portugueses pode ter algum? Pode ter algum português, sim. Tá. Pergunta do Ricardo Sete Félix. Caso os patrocínios não venham no primeiro momento, você estaria disposto a colocar quanto do próprio bolso para gerir o clube? Sou sócio estatutário, diz o Ricardo. Eu já estou colocando, né? Eu acho que não é quanto que eu vou estar disposto. Eu estou disposto a colocar mesmo no marco zero. No marco zero, você fez a conta aí rapidamente, foram 248 mil euros que eu já entreguei de recursos próprios para essas captações. Mas eu estou muito confiante pelo que eu estou ouvindo do mercado. As coisas estão acontecendo, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente deve ter um patrocinador master precificado no nível do que a marca Vasco merece. Bacana. Vamos para a próxima pergunta aqui. Só agradecer a todo mundo, 2.616 pessoas. Uau, parabéns, 26 agora. Acabamos de alcançar a segunda melhor colocada. É assim, Leve, a gente deve ter feito mais ou menos 3 semanas de live, mais de 20 entrevistados. O recorde pertence à live do André Sanches, presidente do Corinthians, que bateu 5 mil pessoas no finalzinho. E o segundo lugar era do Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Atlético, e do Muricy, os dois empatados com um pouco mais de 2.100. Você acaba de alcançar, acho que já faz um tempinho que você alcançou o segundo lugar só atrás do Andrés. Eu sei que o Vascaíno é engajado, mas para passar o Andrés vamos precisar dobrar aqui, mas quem sabe, né? Próxima. Pergunta do Renato G. Gomes. Um projeto no qual cada torcedor doe uma quantia de R$ 2 a R$ 5 no mês. Essa mensalidade diária daria uma ótima arrecadação, pois como o valor é baixo, muitos iriam doar. Nome do projeto Levanta Vasco. Como é que você vê essa ideia? Olha, eu acho essa ideia muito boa. Eu tenho conversado, eu tenho sido muito democrático com relação a ouvir as demandas dos vascaínos e por isso que eu acho que o Somamos está acertando muito nos seus projetos, entendeu? Porque eu disponibilizei o meu número pessoal de celular no direct do Instagram. Tá. Né? Meu WhatsApp foi invadido, é uma loucura hoje.
né? Eu não estou dando conta de falar com todo mundo, porque sou eu mesmo que falo, eu não contratei ninguém para falar. Lá no meu direct do Instagram eu atendo muita gente também, então estou ouvindo muito todas as ideias. Todas essas ideias de contribuição do torcedor, nós sabemos que nós podemos contar com o torcedor do Vasco, porque ele é muito engajado. Mas eu acho que antes de pedir mais alguma coisa para o torcedor, a gente tem que entregar. Eu acho que a gente tem que... o Vasco, o clube, está muito dependente do torcedor, no sentido de só pedir, 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 pedir. A gente tem que entregar. Por isso que a gente quer entregar uma Casas Vasco, por isso que a gente tem esse projeto de social commerce, por exemplo. A ideia é que venha para o Vasco, de cada garrafa vendida de um vinho que pode vir a custar R$ 280, que o Vasco receba 15% do bruto. Nós estamos discutindo aí com os empresários argentinos de aumentar essa quantia para 20%, para que o torcedor que venda para outro ganhe 5% também. Então, nós estamos querendo fazer do torcedor do Vasco um grande sócio do clube no sentido estrito da palavra, de ser sócio mesmo em termos de angariar receita também, que é o que, por exemplo, a Magazine Luiza fez e aumentou em 17.000% as suas vendas nos últimos anos. Nós queremos fazer um grande social commerce do Vasco, as Casas Vasco físicas e as Casas Vasco virtuais, onde nós vamos ter dezenas de milhares de vendedores dos produtos licenciados do Vasco recebendo uma participação pela venda para outro vascaíno. Boa. Levin, você já falou, por exemplo, do Mino Raiola, você falou do Seedorf. Quais outras pessoas relevantes no mundo do futebol já mantiveram contato contigo nesses últimos tempos? Pessoas que a gente conhece, você já citou várias outras pessoas extremamente capazes nas áreas de atuação, né? Mas eu me refiro a essas pessoas do futebol mesmo, que você vai falar e o torcedor mais habituado ao futebol vai reconhecer. Quem mais está associado a você? Com quem mais você trabalha, você trata, você conversa sobre o futuro do Vasco? Nós estamos falando com a Entourage Sport, né, cujo CEO é o Paul Brighton. Nós estamos falando com o Pini Zahavi, que é o empresário que levou o Roman Abramovich para comprar o Chelsea, que levou a compra do Plymouth, que levou o Neymar do Barcelona para o PSG. Né? Então, o Pini Zahavi está em Israel, falei com ele hoje, inclusive, estava conversando com ele sobre goleiro, né, e está ajudando bastante. Goleiro, Goleiro, é. É mesmo? Sim. Nós estamos conversando hoje com... Você é curioso, hein, cara? Muito, eu adoro. O que eu mais gosto de falar de reforço. Se você for presidente do Vasco, você vai ver o quanto eu vou te amolar atrás de reforços. Porque uma dos meus caminhos aqui é sempre tentar divulgar os reforços antes dos outros, você vai ver. Tá bem, vamos chegar lá. Agora, estou conversando muito com a First Access também, que é uma empresa que tem... Tudo que é Access é daquele bilionário inglês, Sim. Né? E ele tem uma empresa de futebol também, né? Então estou conversando bastante com a First Access, cujo diretor é o Oliver Ward, né? Eles são do grupo Warner International. Estou conversando com o Ludiero Souza, que já foi empresário da irmã do Cristiano Ronaldo, na música, né? No entretenimento, é um cara também que tem sócio do site, do aplicativo Iconic, que possivelmente entrará no Vasco. Estou conversando com o Dennis Angels, que é um brasileiro que foi para os Estados Unidos, para Miami, vendeu com esses empresários argentinos, né, que estão trazendo a questão da vinícola. Nós estamos com o Fábio Cordella, que já é uma figura aí, conhecida do Vascaíno, nos ajudando também. Então, nós temos assim uma pleiade de grandes estrelas executivas do futebol e do esporte no mundo todo, né, que tá nos deixando muito motivado, muito animado na busca por soluções financeiras para o clube. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Muitas participações, Levin. 2.780, tá? Uhum. Não sei se vamos chegar no André, mas acho que nós vamos chegar perto. Acho que vamos chegar perto. O Eduardo Aldair. Como você vê o Maracanã estar apenas sob o domínio do Flamengo e a disputa de lados com o Fluminense? Duas ótimas perguntas. Eu acho que, infelizmente, o Vasco perdeu muito espaço nos últimos anos em função de uma vacância de representatividade institucional que eu acredito que deva pertencer ao presidente. Eu acho que é um equívoco o presidente de um clube de futebol acumular funções no clube, operacionais, porque acredito que o mais importante que um presidente pode contribuir para o clube internamente é na adoção de um projeto,
né, de um propósito na fiscalização da condução daquele propósito, daquele projeto. E, externamente, a representatividade institucional do clube. Eu acho que o Vasco perdeu muito nos últimos anos com a sua representatividade institucional com relação à imprensa, com relação aos órgãos públicos no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, junto ao Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, junto à Polícia Militar. E eu acredito que seja muito importante e essencial para o Vasco voltar a pensar grande, que ele recupere essa representatividade institucional. Então, nós estamos conversando já com vários setores do governo estadual, estamos com um diálogo aberto e franco com o governo do Estado, no sentido da gente recuperar o que nós entendemos que é do Vasco, de direito, porque o Maracanã foi construído com dinheiro público, é um estádio que a todos deve pertencer, e nós vamos precisar muito do Maracanã também, principalmente em função da reforma de São Januário. Bom, e sobre a disputa de lados com a torcida do Flu? Não, a gente tem que fazer valer as nossas conquistas históricas, não só com relação ao lado do Maracanã, mas também com relação aos títulos sul-americanos, mundiais, que nós entendemos que nós temos historicamente, né? O Vasco é o clube que mais derrotou clubes europeus na história, junto com o Santos, são 114 vitórias, então nós temos que recuperar tudo que é nosso historicamente. Vem. Ou pelo 51 menos minutos de live. fazer os esforços necessários para isso. Né? Boa. 51 minutos de live. Você consegue ficar 1h10, Leven? Mais uns 20 minutinhos? Sim, deixa eu perguntar aqui para o meu patrão do dia. Vem aqui, João, dá um alô aqui para o Jorge Nicola. Deixa eu ver. É um grande vascaíno, né? Ai, que lindo. Seu filho? E meu Oi, filho tem 13 anos. Eu acho que ele deixa ficar um pouquinho mais, não deixa? Pode jogar? Nunca foi Flamengo ele, Leven? Tem flamenguista na sua casa? Não, aqui todo mundo é Vasco, cara. Aqui, fala pro Jorge qual que é o teu time aí. Vasco. Aí. E o segundo é a portuguesa. Fala para ele que tem que ser. Boa. Pois Bom. Mas então você tem que torcer pro Vasco no Rio, cara. Por favor, né? Português que torce pro Flamengo não dá, né? Não, mas não torço pro Flamengo. Ó, a pergunta do Adriano Nascimento. Quais são os projetos para a sede do Calabouço e da Lagoa? Ambas estão abandonadas. Ah, sem dúvida. Eu acho que isso é muito importante. Essa pergunta é muito importante. Nós temos projetos para lá, no sentido de dar um movimento mais social e cultural para as sedes. Também existe 2 projetos que nós estamos trabalhando aí com o grupo Camisas Negras, que é um grupo que está em breve anunciando o apoio à nossa candidatura. E nós pretendemos fazer as expansões lá para tornar mais confortável as sedes para o clube. Nós temos aí a ideia de comprar, ou de pelo menos usar de alguma maneira, em termos de parceria, os clubes anexos ali do Calabouço, né? Que é o Internacional, e o outro clube que nós temos aí do lado. Então, nós queremos... Isso, para mim, é muito importante, Jorge, porque uma das minhas pretensões é fazer com que o sócio-torcedor possa votar. E aí nós não podemos igualar os benefícios do sócio-torcedor com o sócio-estatutário. Então, nós precisamos entregar mais para o sócio-estatutário. E a maneira de entregar mais para o sócio-estatutário é dando serviços sociais, né? Para que ele, com a família dele, né, todos sejam sócios do clube e possam usufruir das dependências sociais do clube. Ó, Marcos da Costa Leite mandou uma pergunta aqui, a gente deixou passar, mas recuperamos a pergunta. Até quem manda a pergunta. A forma de pagamento do estádio para o Banco Sueco não pode endividar o Vasco no longo prazo? Pergunta do Marcos da Costa Leite. Olha, tudo isso aí, nada do que está sendo construído financeiramente está sendo feito de forma amadora. Todos os investimentos que estão sendo colocados, eles são produto de uma análise financeira através de um plano de negócio específico com modelagem financeira. Então, tudo está sendo colocado, não é uma coisa, vamos botar o dinheiro ali, né? Não é uma aposta, nós estamos fazendo um jogo de azar, nós estamos fazendo investimento com propriedade. Então, nós temos aí 85% do financiamento já garantido pelos bancos suecos, isso significa o pagamento poder ser feito em até 23 anos, com um juro de 0,6% ao ano. Então, a gente acredita que, seja qual for o custo, mesmo considerando algum eventual risco cambial, que eu acho que está até no momento favorável em relação a ter esse risco cambial, porque nós estamos com a moeda estrangeira muito alta no momento, sim. Então acho que o momento é adequado até para que a gente tenha minimizado esse risco cambial, mas mesmo com risco cambial, Jorge, quando você compara o custo da nossa dívida hoje com juros brasileiros de 1% ao mês,
na justiça, com correção monetária equivalente à inflação, que pode 4, 5, 6% ao ano, com as multas de descumprimento de acordo consecutivas, com as multas de descumprimento de execução, quando é dado o mandado de pagamento. O custo da dívida hoje do Vasco, se você somar tudo isso, ele é infinitamente superior ao que você pode pagar de juro para um projeto que, mais uma vez, está sendo visto como custo, mas deve ser visto como investimento, porque as garantias dadas a esse projeto financeiro são acessórios que sequer existem ainda e vão ser construídos para arrecadar receita, como bares, restaurantes, hotel, né, hospital, tudo que deve ser construído ali no entorno e dentro de São Januário, estacionamento, que vai gerar uma quantidade de receitas capazes de aumentar os recebíveis a fim de que você possa dar as garantias necessárias para o financiamento. Então, nós temos, quando a gente pensa no crescimento de uma instituição, nós não podemos pensar no crescimento de uma instituição sem investimento e sem dívidas. Toda grande instituição do mundo tem dívida. O problema é que a dívida é controlada, ela é equacionada. Se você olha para o Real Madrid hoje, o Real Madrid tem dívida. O Barcelona tem dívida. Os grandes clubes do mundo têm dívidas. Só que as dívidas estão de uma maneira que elas não estão batendo na tua porta com centenas de penhoras que você não sabe muitas vezes de onde está vindo, que se tornou incontrolável. Então, o que a gente pretende é organizar todo esse fluxo financeiro a fim de gerar caixa. E as dívidas são necessárias para os investimentos para fazer o Vasco crescer, para o Vasco arrecadar mais. Quando você pensa como é que você vai pagar um investimento desse com o Vasco de hoje, realmente não encaixa financeiramente. Mas com o Vasco, que em vez de colocar 19 mil torcedores pagantes dentro de São Januário, vai colocar 55 mil, que vai ter um hotel para as pessoas virem de fora se hospedando, tudo aquilo ali sendo receita do Vasco, que vai ter uma casa de aposta gerando receita, que você vai ter estacionamento gerando receita. Quando você soma isso tudo, você aumenta a tua arrecadação em mais de 50 milhões ao ano, por conta desse investimento. E isso se torna autopagável. Levem 2 perguntas rápidas minhas, mas tem que ser rápido, porque senão eu não vou responder os caras aqui, os caras vão me matar. Tá bom, vamos lá. A dívida do Vasco hoje é de quanto? 650 milhões. O projeto de construção ou de reforma de São Januário para 55 mil pessoas com direito a um hotel, esse projeto estaria orçado em quanto? Ainda não tem orçamento, está sendo construído dentro do plano de negócio, porque isso vai depender das várias nuances de arquitetura, engenharia e de tecnologia que vão ser usadas. Nenhuma estimativa, Levem? Olha, é muito difícil. Nós temos, por exemplo, o estádio do Tottenham custou 1 bi de euros. 1 bi de euros. É considerado o estádio mais tecnológico do mundo. Né? Houve outros estádios que custaram 300 milhões de euros, 100 milhões de euros. Então é muito difícil você dizer. Né? Nós estamos apostando aí num custo em torno de 100 milhões de euros. Eu queria muito pôr Mas o Renato isso assim, Jorge, é totalmente chutado, tá? Isso aí só vai poder ser respondido a hora que nós tivermos todos os equipamentos projetados para que aí a Cernic possa fazer o preço do custo. O levantamento do preço, desculpa. Sigo buscando aqui alguém para a gente colocar no ar para fazer a pergunta para o Levenciano. Queria que fosse o Renato G. Gomes, mas ele não está respondendo. Mas então eu vou colocar mais uma pergunta que ele mandou. Pergunta boa. Procede que o Balotelli está praticamente fechado, Leven? Só falta assinar, é isso mesmo? Ai. Vamos passar para a próxima, que depois que assinar alguém, eu falo quem assinou. Mas assim, aí é o faro do repórter, tá? Que está cobrindo e perguntando para dirigente já há bastante tempo. Se não tivesse nada, ele falava, não, é um nome que não faz parte dos... Jorge, o que eu posso te falar é o seguinte, que o Balotelli está empolgado com a ideia de jogar no Vasco. Isso não significa dizer que está fechado. Claro. Está sendo conversado com... O Balotelli é um jogador dos quais a gente está conversando através do Mino Raiola. Porque o Mino é o empresário dele, de fato, tá? Sim. Você chegou a ter contato com ele já? Não, ainda não, mas eu soube que ele está doido para aprender a dizer vai dar Vasco. Você pode só repetir essa frase, essa última afirmação? Ele está com vontade de dizer vai dar Vasco. Todo mundo que está vendo o projeto, os empresários estão falando vai dar Vasco. As pessoas que estão olhando o projeto, você vê, por exemplo, o Roberto Carlos dessa maneira, espontaneamente falou vai dar Vasco. Então eu acho que está todo mundo muito animado. Eu acho que existe assim uma grande demanda do mundo do futebol com relação ao Brasil. E isso está animando muito esses players lá fora, porque eles estão vendo que existe possibilidade de se construir algo sério, exemplar no Brasil, em termos de buscar investimentos internacionais para o nosso futebol. E eu acho que isso é bom para o nosso futebol também, porque uma vez essa ponte sendo construída,
né? Nós estamos muito isolados geograficamente aqui do centro do futebol, mas nós temos muita qualidade. Nós geramos muito bons jogadores, nós temos um campeonato muito disputado, que é um campeonato que foi considerado pela FIFA o segundo melhor campeonato do mundo, só o inglês ficou na frente, por conta exatamente da possibilidade de você ter vários candidatos ao título, diferente de vários outros países, onde você tem 2 ou 3 candidatos ao título. Então, eu acho que nós estamos construindo algo que pode ser muito saudável para o futebol brasileiro como um todo. Eu acho que essas portas, uma vez sendo abertas para o Vasco, elas provavelmente vão ser abertas para outros clubes também no futuro. O Leven, você quer a boa ou a má notícia? A que você preferir, poxa. Tá. A boa é que a gente já está com 3 mil pessoas. Uau! A má é que não para de chegar pergunta, e se a gente não acelerar, você vai dormir, a gente vai ficar aqui até a meia-noite e meia. Então, assim, eu vou tentar ser o mais rápido possível nas perguntas, se tá, você eu vou tentar puder. responder de forma mais sintética, tá bem. É que assim, você não tem ideia da quantidade de curiosidade, de dúvida, de como as pessoas querem interagir contigo. Kennedy Andrade, o Leven pretende contratar jogadores jovens ou só esses mais experientes? Para não dizer jogadores em fim de carreira. Poxa, eu queria um jogador em fim de carreira desse lá na minha lusa. Mas responde aí. Não só você, como o Flamengo, tá? O Flamengo tentou o Balotelli ano passado, não conseguiu. O Flamengo está tentando o Balotelli agora. Ah, é? O Marcos Braz fez uma outra investida, né? E o Balotelli está doido para dizer vai dar Vasco. Então, eu acho que um jogador desse nível ele chama muita atenção do mercado corporativo, precifica a marca Vasco de uma maneira melhor em várias rubricas de receitas e tomara que jogadores como esse possam dizer vai dar Vasco. Entendeu? Agora, a resposta é que o nosso projeto a médio e longo prazo é de fazer craques em casa. Só que nós entendemos que o Vasco precisa de um choque de gestão e de um choque de virada de ponto. De um ponto de virada, vamos dizer assim, desculpa. O Vasco precisa de um ponto de virada nesse momento. Né? Então, nós não acreditamos um projeto de fazer a base dar certo, ele vai dar frutos daqui a 5, 6 anos. Então, eu acho que o vascaíno merece mais. E tem condições de ter mais com um projeto de novos negócios como esse que a gente está bolando. Entendeu? Nós estamos falando de venda de naming rights, nós estamos falando aí de grandes parcerias, de precificações melhores no mercado, e esses craques são essenciais para isso. Nós estamos muito empolgados que isso está dando certo. E veja bem, hoje o Vasco é uma das últimas opções para jogadores medianos. Só esses jogadores estarem manifestando o interesse em jogar no Vasco é porque eles estão sendo informados que existe um projeto sustentável. Que vai fazer. Nenhum jogador desse vai entrar num avião para vir para o Brasil se ele não tiver certeza absoluta que ele vai receber, Anil. Porque lá na Europa não tem esse negócio de atrasar salário 3, 4, 5 meses, não. Isso não existe lá. Entendeu? Então o cara só entra se ele entender que é firme. Paulo Henrique de Abreu Montelo, ou Montelo, no caso. Leven, existe projeto para a escolinha, estilo Vasco Academy? E sobre o Colégio Vasco da Gama, você tem algum projeto? Sim, né, nós estamos conversando com os suecos também, a Cernic ficou de trazer o Ministério da Educação da Suécia para transformar o Colégio Vasco da Gama, expandir o Colégio Vasco da Gama para ser o maior centro de educação esportiva na América do Sul. Nós queremos fazer do colégio um grande centro de formação, não só dar primário e segundo grau para os atletas, mas dar aos atletas uma preparação que eles saiam jogadores falando inglês, que eles saibam lidar com finanças, que eles tenham uma ideia sobre o que é a história do Vasco, porque a gente entende que isso vai dar maior valor de mercado a esses jogadores, e nós temos projetos também para que aqueles que não conseguirem chegar a serem jogadores profissionais, que eles possam ocupar outras profissões importantes dentro do futebol, como análise científica, scout, registro, uma série de outras funções que áreas ligadas à fisiologia. Então, nós temos aí vários projetos para ajudar aqueles meninos que não virarem jogadores profissionais a ter um espaço, que a gente entende que Vasco também é inclusão social. Ótima resposta. Ricardo Félix. Um amigo sofre de delírios de amor pelo Eurico e por isso vai votar no Manuel. 4 mandatos e 2 cariocas em 12 anos de Eurico. O que você pensa? Pergunta o Ricardo Félix. Cara, eu penso que tudo teve seu momento no futebol brasileiro, né? Nós tivemos aí momentos muito pitorescos com esses cartolas carismáticos, assim, né? Diferentes.
né? Como a gente teve aí o presidente da Federação Carioca, o Caixa d'Água, a gente teve o Eurico, e talvez isso tenha funcionado em determinado momento da história do futebol. Só que o futebol hoje, quando você olha para como é jogado o futebol na Inglaterra, por exemplo, nós ficamos muito tímidos em relação ao que o futebol pode ser como negócio, como business. Hoje, para você ser competitivo, nós temos que ter realmente gestão profissional. Não dá mais para ser aquela gestão que nós nos acostumamos a ver em alguns clubes de futebol, não só no Vasco, mas eu acho que o futebol mudou e exige hoje uma governança bastante diferente daquilo que a gente viu uns 20 ou 30 anos atrás. Tem a menor dúvida, Levin, estou contigo nessa. Mas registrar mais perguntas. Só antes da próxima, só uma pergunta minha que eu considero importante. Havia uma discussão, há quem garanta que sim, há quem garanta que não. Como é que está o processo eleitoral nesse ano? Vai ser uma votação direta? Vai ter a participação do Conselho Deliberativo? O que você pensa sobre isso? Atualiza a gente sobre essa história e dá a sua opinião também, por favor. Olha, eu acho que, infelizmente, hoje ainda não dá para dizer que vai ter direta. Em função desse corona aí, é um dificultador para isso. Mas o presidente do Conselho Deliberativo se comprometeu a fazer com que as eleições não sejam adiadas e que sejam eleições diretas, mesmo que ele tenha que ratificar isso numa Assembleia posteriormente. Eu torço por eleições diretas. Eu acho que isso tem mais a ver com essa questão do Vasco ser um clube que se considera democrático. As últimas, tá? Para registrar participações. Olavo Júnior, se os beneméritos não apoiarem alguns projetos, tem outra solução para poder resolver essas questões? Tem, a gente está trazendo solução alternativa para o Vasco. A firma, por exemplo, que eu contratei em Portugal, ela é para trazer a alternativa de investimento internacional de financiamento. O Pines Arravi, a First Access, são empresas que podem trazer potenciais compradoras de cotas de uma eventual empresa Vasco da Gama, no qual você separe o futebol de toda a parte social. Então, nós vamos colocar, o meu dever como presidente é ser um grande captador de novos negócios, de dinheiro novo, e colocar em cima da mesa do Conselho Deliberativo para que o Conselho Deliberativo escolha. Agora, os 120 que irão comigo para o Conselho Deliberativo, caso eu vença as eleições, esses 120 não vão estar fechados com o leve, eles vão estar fechados com o projeto Somamos. Ou seja, a gente só vai levar como conselheiro aqueles que entenderem que esse projeto é o que pode fazer o Vasco ser protagonista do futebol brasileiro novamente. E você tendo 120 votos no Conselho, você tem grande possibilidade de vencer todas as eleições, pelo menos as mais estrategicamente importantes. Mandar um abraço para o Wesley Araújo, que manda mensagem no Superchat, mas não manda pergunta. E o Danilo Andrade quer saber, Levin, existe risco de algum desses investimentos não acontecerem por causa da pandemia? Eu acho que não, porque a quantidade de dinheiro em euro ou em dólar diminuiu para o que era necessário do início do projeto. Nós tivemos um dólar pulando de 4 para 5,60. Então, de certa forma, para quem está exportando serviço, como nós, importando dinheiro, isso foi um momento bom. Entendeu? Assim, em termos de únicas, claro que não é bom, pelo amor de Deus, não me confundo, não estou dizendo que o corona é bom, mas do ponto de vista de uma análise financeira, nós demandamos hoje uma menor necessidade em euro ou em dólar do que nós demandávamos no início do projeto, no início do ano. Sem sombra de dúvida. Bora para a próxima. Já falei sobre o Olavo Júnior, sobre o Danilo Andrade, sobre o Wesley Araújo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Queria perguntar para você... eu cheguei a divulgar nessa segunda-feira, Levin, um levantamento sobre o tamanho do prejuízo das perdas que os clubes brasileiros vão ter, os clubes da primeira divisão, se a gente tiver um cenário de 3 meses sem jogos. E a estimativa do Vasco, ouvi de uma pessoa influente lá dentro, é de que o Vasco pode deixar de arrecadar 40 milhões de reais. Já é um clube extremamente deficitário, com uma série de problemas relacionados a penhoras, falta de receita. Hoje o Vasco vive seu pior momento na história, do ponto de vista financeiro? Eu acho que o Vasco está numa situação, se não está no pior momento, está próximo de estar. Né? O fato é que, infelizmente, a gente perdeu a mão e se acostumou com um tipo de gestão que é muito dependente de 3 receitas, que adiantamento de algum empréstimo ou de cota de televisão, a venda de talentos prematuramente e alguém que aparece sempre como alguém que empresta dinheiro para o Vasco. O Vasco se acomodou, vamos dizer assim,
nessas receitas restritas. Então, isso faz com que a gente esteja vivendo esse ciclo vicioso. Eu acredito que a maneira de romper esse ciclo vicioso é exatamente fazendo o que a gente está propondo, que é trazendo novos negócios, novas receitas, e principalmente receitas vindas do exterior, porque a situação no Brasil como um todo, financeiramente, economicamente, ainda não se arrumou. Tá. Levem, vamos para a reta final. A reta final das lives aqui são de bate-pronto. Eu vou te perguntar e você vai tentar responder rapidinho para a gente fazer um jogo bem bacana. Você falou que seu primeiro ídolo de infância no Vasco foi? Roberto Dinamite. Tá. O jogador que você tem contato ou que você conheceu por algum motivo, de quem mais você tem, que você gosta, de relações pessoais, nada a ver com futebol. Mauro Galvão. O título do Vasco que você não consegue esquecer. A virada da Mercosul. O maior time do Vasco, do 1 a 11, que você tem na cabeça. Rapaz, vamos lá, já fiz isso outra vez aí. Barbosa no gol, Orlando Lelé, Bellini, Mauro Galvão e Felipe, Luizinho, Giovani. Rapaz, isso de bate-pronto é fogo para não fazer alguma injustiça, né? Luizinho, Giovani, botaria o Roberto da maneira como ele jogou mais no final, servindo o Romário. No ataque, eu botaria Romário, Edmundo e Ademir. A derrota mais sentida do Vasco na sua visão de torcedor? Porra, eu acho que foram aqueles 3 jogos contra o Flamengo que a gente ganhou 2, né, no famoso jogo do Ladrilheiro, né, acho que estava 3-0 Roberto Dinamite, nós ganhamos 2-0 o primeiro, depois ganhamos de 1-0 no último minutinho, numa chuva danada, a torcida do Flamengo tinha descido e perdemos o jogo do Ladrilheiro. Precisaríamos ganhar 3 vezes para ser campeões, quase chegamos lá. Você lembrou da derrota mais doída contra o Flamengo? Qual foi a vitória mais curtida, especialmente contra o Flamengo? Levem. Porra, o gol do Cocada. Tá. Levem, um sonho que você tem como torcedor do Vasco? Ver o Vasco campeão mundial. Tá. Você teme que as ligações políticas, as relações políticas no Vasco possam te tirar do caminho para presidente? Não. Júlio Brandt pode ser um parceiro seu? Sim. Vocês têm conversado? Vocês têm negociado? Não. Na verdade, do lado dele está muito pior do que do meu lado. Mas está sempre aberto aqui para receber qualquer vascaíno que tenha projeto, queira construir algo positivo para o Vasco. O Flamengo hoje é um modelo para vocês ou não? Em alguns aspectos, sim, outros não. Tá. Você acha que o Flamengo hoje é imbatível no futebol brasileiro? De forma alguma. O Vasco, no que vem, certamente vai colocar o Flamengo no lugar dele. Eu gostei. Você pode explicar um pouquinho mais essa antes da gente terminar? Eu acho que o Vasco vai fazer frente ao Flamengo. Tá, e teremos grandes jogos de futebol do nível daquele que tivemos um 4-4, mesmo com o Vasco com um time bem inferior. Imagine um Vasco com um time recheado de craques. Ramon Menezes, o que você achou da opção pela efetivação do Ramon? Excelente ideia e justa. Bruno César, sendo reintegrado. Mas já foi um bom jogador, né? Se ele se cuidar e tentar jogar o futebol que achar o futebol dele mesmo, pode ser bom, né? Agora, eu acho sempre muito complicado as pessoas fazerem acordos que comprometam próximos mandatos. Eu acho isso um pouco irresponsável. Porque o contrato o que se discute é que há uma prorrogação do contrato do Bruno até o fim do campeonato estadual e aí já interfere na próxima gestão. Você ainda acredita no Breno? Rapaz, aí é uma questão médica, né? Eu acredito muito no trabalho de recuperação que o Capris pode fazer, né? Mas eu acho que o Breno, se encontrar o futebol que ele tem, se o joelho dele permitir, é um grande jogador. Desse atual elenco, qual é o jogador que você mais gosta? Thales Magno. Tá. O Thales, nessas conversas todas com gente de fora, tem quem pergunte para você sobre o Thales Magno? Muito. E o que você costuma dizer? A minha resposta é não. Eu espero que outros que estejam lá digam não também. Você acha que dá para segurar? Espero que sim, né? Torço para que sim, porque adoraria ver ele no ataque com uma grande estrela mundial. Tá. Para fechar a última, você falou que teve com o Pini Zahavi conversando hoje, acho, né? Talvez eu tenha me perdido no dia. E sobre um goleiro. Dá uma pista, nacionalidade, só para a gente fechar a live com chave, 3.152 pessoas. Você, de longe, se tornou a segunda live mais
mais popular aqui do canal, só atrás da do André Sanches, presidente do Corinthians, bateu em mais de 1.000 o Muricy Ramalho, um cara de baita história no futebol, o Alexandre Matos, diretor de executivo de futebol do Galo, ou seja, foi um baita sucesso. Mas para a gente fechar com chave de ouro, o que você pode dar algumas dicas sobre esse goleiro? Mas se eu falar, você vai descobrir que você é muito bom nisso. Eu prefiro primeiro fechar. Se Deus quiser, essa semana a gente vai falar do primeiro grande craque que aceita ser bloqueado para esperar um Vasco dos Sonhos em 2021. Se não for essa semana, o mais próximo possível. Está em andamento, né? Está se discutindo. No momento, o contrato está com os advogados dele. E acho que, poxa, vamos esperar um pouquinho. Eu te prometo que eu te falo aí no Zap quando acontecer. Mas só para entender, o que é estar bloqueado? Ele tem um contrato com o clube até dezembro e ele deixa de assinar com outro clube. Assina um pré-contrato com vocês, é mais ou menos isso? Assina um pré-contrato numa estipulação em favor de terceiro e se compromete nesse contrato que não aceita nenhuma outra sondagem de nenhum clube até o ano que vem. Tá. Só a nacionalidade dele? Vamos deixar isso quieto. Tá. O João Levin, queria falar aqui, ó. Queria muito te agradecer a atenção, Levin, foi bem legal a live, já havia visto você participando da live do Pretzel e havia ficado bem impressionado com vários dos projetos. Repito, se não der certo no Vasco, se não te quiserem, eu te passo o telefone do Castanheira, o presidente da Portuguesa, a gente vai ter o maior prazer de estender o tapete vermelho e tentar encontrar algumas dessas soluções que você propôs. Obrigado pela atenção. Agradecido. O canal da Nicola está sempre aberto, o meu canal também, o meu blog também lá no Yahoo e a ESPN Brasil. Muito obrigado, Levin. Um abração para você, cara. Valeu, um abraço, boa noite a todos aí que assistiram até agora. Vai dar Vasco. Boa. Esse Levin esse ano, candidato à presidência do Vasco. A gente chegou até a apertar ele em algumas perguntas, porque vocês, mandando perguntas, queriam saber por que não põe dinheiro e tal, mas achei as respostas bem, bem importantes. Se você perdeu algum pedaço da live, daqui a pouquinho a gente acaba a live, basta apertar um F5 e ela já aparece. Mas, vou dar uma recapitulada em alguns dos temas, para você que perdeu, ó. Perguntamos sobre patrocínio, ele fala que o patrocínio master do Vasco hoje é de no máximo 5 milhões, e ele disse que é um valor irrisório, que é um valor muito pequeno. Ele estava lembrando que queremos levar o Vasco a disputar outro mercado com jogadores importantes e 10 milhões de euros de patrocínio por ano. É por isso que o Levin tem investido muito em captação de recursos e conversado com uma série de empresas. Ainda sobre essa resposta, ele diz o seguinte: temos de parar de pensar de maneira tão tímida, porque ele entende que o Vasco é muito grande para aceitar patrocínios pequenos como esse. Em outro momento, eu vou achar aspas dele aqui, eu achei bem interessante, ele fala sobre quanto já investiu. Foram 248 mil euros, exatamente na captação dessas empresas. Ó, já gastei 248 mil euros nas contratações de empresas que vão ajudar o Vasco na captação de recursos, explica o Levin. Uma revelação que ele fez, o José Carlos Maia foi nomeado como gestor do projeto para cuidar de São Januário. Esse projeto parece ser extremamente bacana. Estádio para 55 mil pessoas, respeitando a fachada atual, com um hotel que permitiria, por exemplo, que torcedores do Vasco de outros estados fossem até o Rio de Janeiro, se hospedassem no hotel e ficassem para assistir ao jogo. Ele fala também sobre estar trabalhando em cima do nome de vários grandes jogadores, não faremos nada de maneira irresponsável. Quando perguntado sobre, por exemplo, o reforço dessa semana. Aí ele cita também uma conversa com o Seedorf. Ele disse que pouquinho antes da live estava trocando mensagens com o Seedorf. A empresa do Seedorf foi contratada na busca por captação de parcerias. Estava falando com ele antes da live. Hoje, problemas aqui, sobre os problemas do Vasco e a questão financeira. Abre aspas. Hoje, para resolver o problema do Vasco, precisaríamos de 5 Paulo Nobres, porque tinha gente perguntando, você não pode pôr dinheiro, você não pode pôr dinheiro. E ele estava tentando explicar que mais do que pôr dinheiro, o importante é buscar gente de fora que coloque dinheiro no Vasco, e lembrava da questão financeira, como a alta do euro, tá mais fácil atrair recursos, né? Tá mais fácil trazer dinheiro de fora. Que mais? Deixa eu pegar mais participações, mas aqui, ó. Levin vai falar agora sobre o projeto Arena, respeitando a história de São Januário, mantendo aquela fachada que eu disse para vocês. Perguntaram sobre o risco de debandada, se há o risco de debandada, e de jogadores exatamente por conta dessa questão dos 3 meses de salários atrasados. O risco de debandada de jogadores está batendo a porta. Seria um grande prejuízo para o Vasco, completou o Levin. Vocês sabem que 3 meses de salário atrasado representam a possibilidade do jogador ir à justiça e acabar conseguindo os direitos econômicos.
Também perguntei para o Levin sobre a transformação do Vasco em clube empresa. E aí ele lembra que o Flamengo fez sucesso na temporada passada sem virar um clube empresa, e aí ele deu mais algumas explicações. O ponto bem legal da live, ele conta dos contatos com pessoas no exterior, e ele cita alguém que ajudou, teve um papel importante na transformação do Barcelona. O Barcelona, em 2003, de acordo com o Levin, vivia uma situação tão ruim, ou até pior do que a do Vasco hoje. E aí, com a ajuda desse contato, e daqui a pouco você dá um F5 na live, e aí ele explica direitinho, fala o nome dessa pessoa, um cara que ajudaria o Vasco a partir do ano que vem, e esse cara foi fundamental na transformação do Barcelona. Sobre reforços, que eu imagino que é algo que vocês certamente queiram saber, abre aspas, estamos buscando jogadores do nível do Quaresma ou melhores para o Vasco. Ele foi perguntado sobre contratação de portugueses e sobre o Ricardo Quaresma. Quis saber dele sobre nomes de pessoas influentes no mundo do futebol com quem ele tem mantido contato. Ele citou o Mino Raiola, o Pini Zahavi. O Pini, para quem não conhece, o Pini é dos mais influentes empresários do mundo, o cara que tem relações abertas com vários dos grandes clubes, e o Levin estava lembrando que o Pini teve participação, inclusive, em transferências do Neymar. Citou também o Seedorf e vários outros agentes ou superagentes ou pessoas importantes no mundo do futebol. Balotelli, pessoal, abre aspas para a resposta sobre o Balotelli. O Balotelli está empolgado com a ideia de jogar no Vasco, fecha aspas, talvez o ponto mais interessante da live. Daqui a pouco você dá um F5 e a live aparece para você. Olha essa aqui, ó, revelação do Levin esse ano. O Flamengo está tentando o Balotelli agora, o Marcos Braz fez uma outra investida, mas o Balotelli está louco para dizer, vai dar Vasco. Essa é um dos slogans da campanha do candidato à presidência do Levin esse ano. E para fechar, sobre Eurico. Tudo tem seu momento, teve o caixa d'água, Eurico, talvez funcionou no passado, mas hoje é preciso ter uma gestão profissional. Pessoal, essa foi a live do Levin esse ano. Gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Se eu não conseguir ler a pergunta de todos, peço desculpas, mas teve muita participação, a gente bateu as 3 mil presenças momentâneas durante boa parte da live. Espero que vocês tenham curtido, tirado dúvidas, e o mais bacana é que vocês sugeriram o nome no Levin, né? Eu sempre peço no final das lives que vocês deixem mensagens, mandem perguntas e sugiram nomes de quem vocês gostariam de ver entrevistados, e vocês pediram muito o Levin, de fato foi bem legal. Próximas lives, nessa quarta-feira, o convidado é Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians, para explicar as questões da Arena, para explicar salários atrasados, para explicar toda a questão, a situação financeira do Corinthians. Na quinta-feira teremos Júnior Pedroso, que é empresário do Gabigol, do Lucas Moura, do Dodô, entre outros jogadores. Na sexta-feira ainda estou fechando, quero trazer alguma surpresa para vocês, mas teremos nos próximos dias o Valtão, centroavante, que já fez sucesso, já jogou em vários times brasileiros. Putz, eu gosto bastante do Valtão. E o Valtão me disse hoje que assiste as lives do Nicola. Quando eu mandei mensagem convidando, ele disse, pô, que legal. Eu sempre estou assistindo. Ele disse que tinha assistido a live do Andrés, a do Paulo Carneiro. Então, se ele estiver assistindo, já manda um abraço para ele. Teremos o Valtão logo. Estou fechando também com a Luísio Chulapa, centroavante que fez, por exemplo, sucesso no São Paulo, além do Neto. E aí, para fechar, para manter o nosso ritual, queria registrar participações de vocês pelo, eu ia falar WhatsApp, nada a ver, pelo chat, né? Ó, o Thiago Silva, acho que sugere o Júlio Brandt, podemos colocar o Júlio Brandt, Gigantes da Jujuruba, será que é? Mais participações, Janielson Dantas, Fabrício Silva, Cordela na live, podemos tentar também. Andrew, assim, pessoal, a gente queria hoje ter colocado pelo menos uma pessoa ao vivo para fazer uma pergunta, acabou não rolando, não conseguimos, mas vamos seguir tentando, tá? Ontem com o Rômulo Mendonça deu certo, a gente colocou, um de vocês entrou, fez ao vivo a pergunta, vamos ver se a gente consegue. Bom, Solano Colombo, Lúcio Soares, tem tanta pergunta e tanta mensagem que tá dando um tilt aqui, mas eu vou conseguir. Flávio Oliveira, chama o Júlio Brandt, podemos tentar. João Oliveira, Luiz Rosa, Marcos Fontes, Christian Vasco, Fábio Alisson, Odilon Alencar. Impressionante a participação do torcedor vascaíno, extremamente engajado. As demonstrações de força de vocês no ano passado com o sócio torcedor e com o CT foram bem bacanas. O Matheus Góes traz o Carlos Leite para a live. Pô, Ciro, eu acho uma boa, vou tentar. Vamos ver. Ele não é muito adepto de entrevistas. São raras as entrevistas, mas não custa tentar, né? Nova Iguaçu é Vasco.
O Gabriel Flores, obrigado pelas palavras. O Fábio Cordella, eu essa não. Chamo o Pato deu uma entrevista bem legal pro pessoal da Fox Sports, né? Acho que foi para Fox, não, certamente foi para Fox, sim. Foi pro Benja, foi bem legal. Quem sabe? Alagoas, a torcedor do Vasco é força, tá falando sobre... eu chamo Edmundo, eu tô tentando Edmundo, quem sabe eu não consigo. O que você achou dos projetos do Leven, José Henrique? Eu achei excelente, cara. Achei que é um cara extremamente bem preparado. Gostaria de ter mais candidatos desse em outros clubes. Vila Velha, Espírito Santo, Natal, Rio Grande do Norte, quem tá falando? Lençóis Paulista, o Marcos Paulo também está sempre aqui com a gente. Mais pedidos do Júlio Brandt. Vou trazer o Júlio Brandt, sim, eu gosto. Outro dia eu fiz uma entrevista com o Júlio para publicá-lo no meu blog, agora vou colocá-lo aqui também no canal. Vamos fazer sim. O próximo convidado do Vasco, eu vou tentar o Alexandre Campelo. Se ele não topar, a gente tenta o Júlio Brandt. Natal, Rio Grande do Norte é Vasco. Leva em 2020. Brandt, Campina Grande. Convida o Calçade. Vai dar Vasco. Quais as condições para o Leven ter de vencer a eleição no Vasco? Acho que depende muito, Gilmar, da condição da eleição, né? Se for uma votação direta, diante de todo o apelo popular que ele demonstra, eu acho que a chance é grande. Se for uma votação via conselho, aí eu já acho bem mais perigoso. E aí é só lembrar a última eleição em que o Júlio Brandt vence dos sócios e acaba perdendo por conta de um acordo político. Parnaíba, Piauí é Vasco. Pessoal, agora sim, para fechar, quero registrar a cidade de onde vocês estão, tá? Para dar moral para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma moral para mim, também é bem fácil. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Hoje, por exemplo, fiz no vídeo que publiquei de manhã, dei informações sobre Bruno César e Breno, como é que está a condição deles, como é que o Vasco estuda reutilizá-los a partir da volta das competições. Então, você que é vascaíno, está nos acompanhando, dá esse moral aí, acessa o canal. Para fechar, quero ler o nome de vocês. Vamos lá, vai. Genielson Baiux é Vasco na Paraíba. Esquece o Campelo. Alguém pediu para esquecer o Campelo. Passo é Vasco. Vai dar Vasco no Amapá. Laguna Santa Catarina, Roberto Tomé. O Genilson Ferreira vai dar Vasco. Querguinaldo Macau, Rio Grande do Norte. Quem mais? Viçosa, Minas Gerais, o Reinaldo Filho. Balsas, Maranhão. Puxa, que bacana saber que a gente chega longe. Bruno no Acre, um abraço para todo mundo no Acre. Flechal, Espírito Santo. E é bacana também notar como o torcedor vascaíno se concentra em quase todo o Brasil, né? A gente, lendo as cidades aqui, a gente consegue ler cidades e estados dos mais diferentes. Ronaldo do Rio de Janeiro, Gigantes, Ibirité, Minas Gerais, também mais um do Rio de Janeiro, o Júlio Tibúrcio, Rogério Ceni, Kleber Pontes, putz, eu tô tentando, mas acho que não vai rolar, hein? Douglas Chocar, Distrito Federal, Riacho de Santana, na Bahia, Natal é Vasco, Jali, vai dar Vasco em São João do Miriti, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará, sempre tem gente de Fortaleza participando, Meyer no Rio de Janeiro, Itatiaia, Rio de Janeiro, Camocim, Ceará, quem mais? Volta Redonda, Maruim, em Sergipe, mais um do Rio de Janeiro, Boqueirão, na Paraíba, Dores do Rio Preto, Espírito Santo é Vasco, Diego, quem está falando, tem gente de Brasília, o Thiago Fontes, o Fred Oliveira do Rio de Janeiro, enfim, pessoal, Levin Nelets, Moita Bonito, já falei, enfim, pessoal, era isso, acho que a live foi bem legal. Se você perdeu algum pedaço ou ficou curioso por conta de tudo que eu li agora há pouco nesse resumo, bem fácil, acabando a live aqui, dá um F5, ela já começa desde o início, achei alguns dos projetos bem interessantes, acho que o Vasco pode voltar a trilhar seu caminho grande se o Leven conseguir emplacar essa candidatura. Quarta-feira, a partir das 8 da noite, vamos falar sobre Corinthians, quinta-feira sobre mercado, e sexta-feira, sábado e domingo prometem lives bem legais, tá bom? Queria agradecer muita atenção de todo mundo, mandar um abraço, desejar boa terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau!